Olá, traders. Bem-vindos à nossa oitava aula e última do nosso curso de Forex para iniciantes. Esta última aula é uma aula que se vai focar essencialmente no price action, portanto vai-se focar nos gráficos, para que vocês consigam perceber os conceitos básicos de alguns jargões que são usados e de algumas ferramentas que utilizamos quando queremos entrar num determinado trader. Portanto, o que eu vou fazer é vou-vos passar alguma informação que vos vai ajudar a decidir na altura se é uma boa altura para entrar, se é uma boa altura para esperar, se devem esperar que o preço atinja um outro ponto para que possam entrar. Portanto, são conceitos básicos do price action e que qualquer trader hoje em dia, quem já está neste mercado, sabe que isto é básico e é preponderante e é importante saber, mas no nosso caso, estamos a fazer esta última aula deste curso, chegamos aqui a estes conceitos agora e espero que estes conceitos te consigam ajudar de alguma forma no futuro. Okay? Então vamos começar pelo primeiro. A primeira figura que se costuma traçar num gráfico, normalmente, é o chamado suporte e resistência. O que é um suporte ou uma resistência? Um suporte é, digamos, uma zona do gráfico onde a gente consegue perceber que o preço se segurou. Ou seja, eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, o que acontece é que nós conseguimos perceber, nesta parte deste gráfico, que esta zona onde eu tracei este retângulo é uma zona de suporte. Porquê? Porque o preço veio a cair e depois o que fez foi, aguentou-se aqui, portanto ele não voltou a cair não veio mais para baixo, ele segurou e fez aqui um ligeiro pullback para depois então voltar a cair novamente, um pouco, e depois então seguir o seu caminho. Portanto, esta zona aqui que nós chamamos a zona de suporte é uma zona que normalmente consegue segurar o preço e quanto maior for o teu gráfico, mais ele funciona. Portanto, mais fidedigno é esta zona. Se eu tirar isto tudo e tirar aqui um bocadinho do zoom, eu vou traçar então aqui uma linha onde eu tracei. Portanto, eu acho que tinha posto aqui. Já nem sei se foi aqui. Pronto. O que acontece? Vocês podem ver que este suporte, foi aqui que eu tinha traçado, portanto, este suporte aqui, isto é uma linha que eu estou a traçar, mas atenção, vocês não podem olhar para isto como uma linha, vocês têm que olhar para uma zona. Isto é uma zona que segura o preço, que a linha tanto pode estar aqui, como eventualmente ela pode funcionar aqui também, em cima. Portanto, é, digamos, uma zona, temos que olhar para isto como zonas. Se vocês olharem para esta zona, vocês vão perceber que esta zona já foi suporte em zonas passadas, em alturas passadas no gráfico, nomeadamente aqui, por exemplo. Vemos que aqui o preço vinha a descer também, vinha com uma queda já acentuada e de um momento para o outro o que aconteceu foi que ele chegou a esta zona, segurou o preço, não conseguiu furar o nosso suporte e o que aconteceu foi que fez uma reversão de tendência. Okay? Vinha de uma tendência de baixa, chegou à nossa zona de suporte, estagnou, andou aqui e depois disparou na tendência contrária. Portanto, isto é uma zona de suporte e as zonas de suporte acontecem várias vezes, em várias partes do gráfico. Estamos a ver nesta zona aqui, onde eu tracei, estamos a ver esta segunda e, eventualmente, não sei se vamos conseguir ver mais alguma coisa aqui para trás, mas só puxar aqui isto, a ver se dá para ver mais alguma zona cá mais para trás. E vemos aqui, podemos aqui aumentar o zoom, e podemos ver aqui que voltou a ser uma zona de suporte, ok? E lá está, é como eu digo, a primeira linha que eu tracei foi esta de baixo, esta foi a segunda linha que eu tracei. Vocês não podem olhar para isto como linhas, terão que olhar sempre para isto como zonas, porque, lá está, esta zona voltou aqui a segurar o preço e não deixou o preço voltar a cair. Portanto, temos aqui uma zona de suporte. Olhando para trás, temos aqui novamente aqui uma zona e já vou explicar aqui que é mais fácil. Ou seja, zonas de suporte são, quando são ultrapassadas, por exemplo, uma zona de suporte aqui, deixa eu ver se eu consigo ver isto aqui de outra forma, mais fácil. Ok, pode ser aqui, ou seja, nós temos aqui a nossa zona de suporte, que é o nosso suporte. Ou seja, o que é que aconteceu? Ele, neste caso, a tendência, o preço veio a cair
e ele não conseguiu segurar, digamos, aqui o preço, e o que aconteceu foi que este preço caiu até aqui. E depois fez um pequeno pullback, ou seja, um pullback, para quem não sabe, é uma retração do preço. Lá está, é uma correção. É chamada a correção de preço. Ele cai, porque normalmente os gráficos não descem constantemente. Os gráficos descem, faz ali uma retração, volta a descer, volta a fazer uma retração ou um pullback, depois volta a descer novamente e assim vai. Portanto, isto é uma tendência de queda com pequenas correções, que são chamadas as retrações ou os pullbacks. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Se vocês olharem para aqui, o que aconteceu? O preço chegou, bateu no limite do nosso suporte e fez e continuou a tendência de baixa. Ou seja, podemos ver que ele aqui, o nosso suporte falhou ao segurar o preço, mas depois o que é que ele serviu de quê? Ele depois deixou de servir de suporte e começou a servir de resistência. E o que é uma resistência? Uma resistência, podem ver aqui exatamente igual. Ou seja, uma resistência é ao contrário do suporte. É quando o preço está a subir e agora quer passar este antigo suporte, que antes era suporte, quando o preço estava cá em cima era suporte, agora é ao contrário, agora forma-se uma resistência. E a resistência, o que ela faz aqui foi, resistiu aqui o preço, aqui voltou novamente a passar ligeiramente, mas a vela esta vela maior acabou por fechar cá em baixo. Ou seja, ele acabou novamente por respeitar esta resistência. E o que outrora foi suporte, agora é resistência. E eu vou-vos tentar tirar o resumo deste gráfico para vocês perceberem melhor o que eu estou a falar. Temos aqui. Portanto, temos aqui este nível, que é o nosso suporte. Imagina, o preço está aqui, serve de suporte. É uma zona que não deixa o preço cair. Mas anteriormente, se a gente não olhar para ali, nós vamos perceber que ele serviu aqui de resistência. Ou seja, esta zona aqui foi a nossa zona de resistência, onde o preço chegou aqui e não conseguiu ultrapassar. Portanto, resumindo, quando vocês traçam os vossos suportes e resistências, eu vou traçar aqui uma resistência, vou traçar aqui um suporte. Podem ver que o suporte segurou o preço aqui, a resistência segurou o preço ali, não o deixou continuar a subir, ele voltou a cair. Mas se olharem para esta zona, vão perceber que esta resistência aqui já serviu de suporte anteriormente, antes do preço cair. Portanto, o preço está acima. Quando o preço está acima, neste caso, desta zona, ele vai funcionar como suporte. Quando ele passa a zona e faz um pullback, ele já serve de resistência. Ok, pessoal? Isto são os conceitos mais básicos de um trade, em que vocês têm que perceber que suportes antigos passam a ser resistências e resistências passam a ser suportes, consoante o movimento do preço. Ok? Vou passar isto cá para a frente, para a gente poder analisar outras figuras. Outras figuras, para além do suporte e da resistência. E para que é que isto serve? Basicamente, portanto, isto são os conceitos básicos. Eu vou puxar aqui agora, para ser um pouco mais fácil para vocês perceberem o que eu vou dizer, eu vou puxar isto aqui, vamos pôr aqui esta resistência. Portanto, temos aqui este suporte, temos aqui esta resistência. Se olharem para o lado, estão a ver esta vela aqui, bateu exatamente na nossa resistência e voltou a cair. Portanto, isto são canais, isto forma canais. E isto é o conceito básico de qualquer gráfico, é vocês saberem traçar os vossos suportes e as vossas resistências. Nem sempre vai ser tão fácil como está a aparecer aqui comigo. Porquê? Porque eu olho para um gráfico, eu sou trader, como eu já tinha dito, eu sou trader desde 2013, eu olho para um gráfico e eu consigo perceber logo de rajada onde é que está um suporte e uma resistência. Isto não quer dizer que eu seja melhor que tu. A única coisa que quer dizer é que eu tenho mais 7 anos de experiência do que tu tens. E, como é óbvio, a experiência conta muito em qualquer profissão que nós tenhamos ou qualquer situação que façamos na vida. A experiência, valor, como se costuma dizer. E por isso é que parece muito fácil traçar suportes e resistências. E o que é que acontece? Acontece que tu, numa fase inicial, e isto convém ter esta percepção, tu não vais conseguir traçar suportes e resistências tão perfeitos. E os suportes e resistências, eu volto a dizer, não são linhas, são zonas. Portanto, é normal que os teus primeiros suportes e as tuas primeiras resistências não saiam tão perfeitinhos, porque tudo isto faz parte de um acumular de tempo e de experiência. Portanto, eu só quero é que percebas quais são os conceitos básicos e como é que eles funcionam. Temos o nosso suporte, temos a nossa resistência. Outra característica que existe muito nos gráficos
e que também convém tu saberes, que são as LTAs e as LTBs. O que é uma LTA? Uma LTA é uma linha de tendência de alta. Portanto, é um diminutivo para uma linha de tendência de alta. Uma LTA, como é que se faz? Uma linha de tendência de alta significa que o mercado está em tendência de alta, obviamente. E como é que se traça uma linha de tendência de alta? Vamos imaginar que o nosso preço, o nosso gráfico só chegou até aqui. Portanto, a gente não sabe o que é que se vai passar mais. Portanto, o lado direito do nosso gráfico está-nos a dar o preço, vamos imaginar o preço atual. E o que tu tens que fazer é, para traçar, aliás, está aqui já, para traçares uma linha de tendência de alta, tu tens que perceber qual é a evolução dos candles, portanto, das tuas velas. E o que vai acontecer é que tu podes traçar aqui uma linha esta linha, tu podes traçar uma linha de tendência de alta. Ou seja, tu se traçares isto, tu vais perceber que o preço está constantemente a subir. Ou seja, o preço, uma linha de tendência de alta, aliás, uma tendência de alta significa que tu tens fundos cada vez mais altos e tens topos cada vez mais altos. Portanto, tu vais perceber que este topo aqui é mais alto do que este topo aqui. Tal como este topo aqui, ou este aqui, é mais alto do que este aqui. Portanto, ou seja, tu tens topos cada vez mais altos e fundos. Os fundos estão aqui. Enganei-me aqui. E os fundos são estes. Por exemplo, este fundo é mais alto do que este fundo. Tal como este fundo aqui, desta vela, por exemplo, é mais alto do que este. Ou seja, tendência de alta são fundos mais altos, cada fundo mais alto que o anterior, e os topos cada vez mais altos. Portanto, isto, se vocês apagarem isto tudo, vocês vão perceber que se traçarem duas linhas, uma de um lado e a outra do outro, isto dá-vos, digamos, um pequeno canal onde indica que o preço, apesar de andar para cima e para baixo, conforme eu disse, que é a tal correção, os tais pullbacks, portanto, ele aqui subiu, bateu aqui numa zona, fez uma retração, voltou a subir, retraiu, voltou a subir, ou seja, mas a tendência global é uma tendência de alta. E isto percebe-se bem quando vocês traçarem estas linhas. Outra linha que podemos traçar, eu estava a dizer que não ia mexer daqui, mas já tracei aqui atrás, é indiferente. Uma LTB é exatamente o contrário, é uma linha de tendência de baixa que indica que o preço do ativo está a cair, ou seja, é exatamente o contrário, ou seja, tu se traçares uma linha daqui para baixo, tu podes perceber que este preço está em queda, portanto, o nosso ativo, neste caso, aqui está em alta, chegou aqui a uma zona onde, eventualmente, é uma resistência. Como não conseguiu passar a resistência, está a fazer uma retração, está a retrair o preço, ou seja, está a inverter o preço. Está numa tendência de baixa agora. E o que é que isto significa? Isto é bom para quê? Isto serve para tu perceberes, primeiro que tudo, qual é a tendência em que estás. Tu vamos imaginar que tu queres entrar, eu vou apagar isto tudo. Vamos imaginar que tu estás a entrar num gráfico completamente sem qualquer linha, sem nada. Portanto, e o que é que acontece? Tu entras aqui pela tua primeira vez, tu tens que perceber qual é o estado de situação deste ativo. Será que está a subir? Será que está a descer? Será que está num período lateralizado? Esta é outra expressão que eu te vou passar. O que é uma consolidação? Chama-se consolidação. Já vimos tendência de alta, já vimos a tendência de baixa, e agora eu vou-te dar aqui um pequeno zoom, que é para tu perceberes o que eu estou a falar. E agora temos aqui duas situações. Eu vou traçar aqui um suporte, e vou traçar, que vem até aqui, e vou traçar aqui uma resistência. E o que é que tu depreendes disto tudo? Voltando a tirar novamente o zoom, ou seja, o mercado subiu, teve em tendência de alta, depois o preço caiu, ficou em tendência de baixa, e o que é que acontece neste momento? Nós vemos aqui que isto não tem uma tendência clara. Ou seja, o que acontece nesta situação é que nós estamos numa consolidação. O que é uma consolidação? É quando o preço não consegue sair de dentro de um canal. Ou seja, nós temos este canal traçado pelo nosso suporte e pela nossa resistência, e isto é, digamos, as três hipóteses que o mercado faz em qualquer altura. Que é, resumindo, o mercado só pode estar em tendência de alta, ou em tendência de baixa, ou, em última análise, em tendência de acumulação ou consolidação.
Okay? São os dois nomes que se dá a este tipo de mercado. E o que é que isto significa? Significa que, neste momento, o mercado não sabe bem o que é que vai acontecer. Ou seja, nós não sabemos se os touros, que são, digamos, os compradores, se vão tomar o controle do preço ou se são os ursos, que são os vendedores, que se vão tomar conta do preço. Ou seja, o que a gente tem que fazer neste momento é aguardar que o preço tome uma decisão. E o que é que isto significa? Significa que o preço vai andar aqui, dentro deste canal, e isto quer dizer que estamos todos indecisos em relação ao que vai acontecer. Portanto, normalmente, o que um trader experiente faz é não faz nada aqui dentro. Ele vai esperar é o seguinte, ou espera que fure, e então aí poderá entrar com uma venda aqui, porque é uma venda, porque ele furou o nosso suporte, okay? E o que vai acontecer eventualmente é este preço irá bater num outro suporte, eventualmente cá em baixo, por exemplo, e depois fará um pullback. E este pullback, o que vai fazer é o quê? Vai fazer um pullback e vai, a priori, poderá bater aqui. O que já foi suporte, agora é uma resistência. E então, se ele não conseguir passar, a tendência vai continuar a ser de queda. Certo? Isto pode parecer um pouco confuso para vocês, mas isto são os movimentos normais do mercado. Situação oposta é o quê? Vamos imaginar que estamos neste canal, como estamos, e vamos imaginar que o preço consegue passar aqui a nossa resistência. O que é que vai acontecer? O ideal, eu aqui disse que os vendedores iam entrar aqui, o ideal nem é entrar aqui, o ideal é perceber o que é que o preço vai fazer, portanto, o ideal seria entrar nesta zona, ou seja, o preço fura o nosso suporte, vai bater num determinado suporte, vai fazer uma retração, e quando ele chega aqui a este suporte, que agora é uma resistência, então aí é que os vendedores vão entrar. Porquê? Porque já tiveram uma confirmação do preço. Ok? Aqui é igual. Aqui vamos imaginar que ele está neste canal, o preço dispara de um momento para o outro, vai bater numa outra resistência cá em cima, e o que vai acontecer é que os compradores vão esperar que o preço chegue aqui, o que era uma resistência agora torna-se um suporte, e quando ele bate aqui e o preço começa a projetar para cima, é quando eles vão fazer as suas entradas de compra. Ok, pessoal? Basicamente, isto são os 4 conceitos básicos de um gráfico. E estes conceitos, convém que tu saberes estes conceitos de cor e salteado para que tu possas perceber sempre qual é o ponto de situação em relação a um determinado ativo onde tu possas entrar. Neste caso, o que iríamos fazer neste preciso momento era não iríamos fazer nada. Nós iríamos aguardar que o preço aqui tomasse uma decisão ou para baixo ou para cima e na retração iríamos fazer a nossa entrada para então, das duas uma, ou entrávamos comprados ou entraríamos vendidos aqui nesta zona. Ok? E estes são os 4 conceitos básicos que qualquer trader tem que dominar. E quero-te só deixar 2 dicas em relação a estes conceitos. Quando tu estás num suporte, e por isso é que eu te falei, quando estás num suporte, tu tens que esperar que o preço faça esta retração, e se tu vês que o preço está a cair, tu só vais entrar, neste caso, numa resistência que foi um antigo suporte. Tu, neste problema, nesta situação, tu terias que aguardar que o preço subisse até onde subir, que eventualmente seria aqui, que seria uma resistência. Podem ver que ele bate ali certo. Ele bate na resistência, faz uma retração. Se o preço segurar aqui, então vocês aí entram comprados. Se for ao contrário, entrariam aqui completamente vendidos com um stop loss no topo anterior. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, e vou apagar só isto para si. Não queria apagar tanto, eu vou só fazer aqui, vou só tirar isto para se ver melhor. Só para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. Se eu entrar aqui nesta zona vendido, o que vai acontecer é que eu vou entrar, portanto, o preço bate ali e eu começo a perceber que ele não vai subir mais, vai descer, então eu vou entrar aqui. Onde é que eu vou colocar o meu stop loss? O meu stop loss vai ficar colocado no topo a seguir. E o meu take profit eventualmente ficará colocado. Depois isto tem a ver com estratégias de cada um, mas ou aqui ou no outro mais abaixo. Imaginando que havia aqui mais um para fazer a proporção de o rácio de 2 para 1, conforme já falámos numa aula passada. Okay? Portanto, vocês entrariam aqui, colocariam o vosso stop loss aqui
e depois punham o vosso take profit eventualmente aqui, para ganharem 2 para 1, ok? Voltando ao contrário, se fizermos ao contrário, é a mesma coisa, só que, obviamente, ao contrário. Ou seja, vocês fazem o preço sobe aqui, bate aqui numa resistência, vocês aqui vão esperar que o preço bata novamente no suporte, vão perceber o que é que ele vai fazer, vocês têm que perceber que o preço começa a querer subir, e então, quando percebem que o preço vai subir, vão entrar aqui nesta zona. E o que fazem é colocam o vosso stop loss no suporte abaixo e colocam o vosso take profit. Ele não está a dar, não sei porquê. Não aqui, porque se colocarem aqui o que vai acontecer, isto tem a ver com outra aula que eu falei, o que vai acontecer aqui é que vocês vão estar com o rácio ao contrário. Ou seja, vocês vão estar a arriscar 2 para ganhar só 1. E não é isso que a gente quer. Nós queremos arriscar 1 para poder ganhar 2. Ou seja, tu neste caso terias que colocar o teu stop loss na resistência a seguir, a esta que estava aqui, para poderes ter um rácio de 2 para 1 a nível de ganho. Ok, pessoal? Eu espero com isto ter conseguido passar os conceitos básicos. Obviamente que isto são conceitos muito básicos, são conceitos que qualquer trader que já esteja a operar já sabe isto de trás para a frente e de frente para trás, mas obviamente que este vídeo não é focado para esse tipo de trader mais avançado, é focado para iniciantes que estão agora a começar e que estão agora a iniciar, digamos, este processo de começar a iniciar nos gráficos. Eu queria também vos dizer que, chegando a esta aula, e conforme eu já disse, é a última aula deste curso grátis, é uma aula que vos dá umas bases, ou seja, todo este curso foi com o intuito de vos passar conhecimento, que eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham aprendido alguma coisa, e agora o que se põe é o seguinte: como é que eu, aprendendo aquilo que aprendi até agora, até esta aula, como é que eu vou fazer a minha iniciação, portanto, no gráfico? Eu vou deixar aqui, no final do vídeo, uma estratégia, que é uma estratégia que eu uso, que eu chamo-lhe a estratégia dos 50 pips. E esta estratégia, vocês vão poder ver depois no final desta aula, esta estratégia funciona muito fácil, de forma muito fácil, ou seja, ela é tão fácil que até vocês, traders iniciantes, conseguem implementá-la e conseguem perceber que ela funciona. Portanto, eu sou um trader desde 2013 e ainda nos dias de hoje, quando o mercado me permite, quando o mercado está favorável ao uso desta estratégia, eu uso-a constantemente e a toda a hora. Sempre que me permite, é uma estratégia tão simples, mas normalmente costuma ser que as coisas simples são aquelas que funcionam e não vale a pena estar, digamos, a fazer um bicho de 7 cabeças com estratégias que funcionam de forma muito simples. Para além disso, é uma estratégia que funciona no gráfico de 1 hora. Portanto, é um gráfico que dá tempo para vocês analisarem. Portanto, não estamos a falar de scalper, não estamos a falar de scalpers que atuam nos gráficos de 1 minuto. Estamos a falar de uma estratégia de 1 hora que funciona, dá-vos tempo para vocês analisarem, pensarem e perceberem se estão reunidas todas as condições para poder entrar e como é que vão entrar. Ok, pessoal? Eu espero que tenham então gostado deste curso. Se conhecem alguém que tenha interesse neste tipo de material, neste tipo de aulas, façam-nos passar a nossa esta lista de reprodução que vai ter o nosso curso. Ele está, obviamente, ele está aqui no YouTube de forma gratuita e se quiserem partilhar estes vídeos com outras pessoas que acham que possam ter interesse e que lhes vai ajudar de alguma forma, sejam à vontade. Só nos vão ajudar a fazer crescer o nosso canal. E espero que tenha ajudado de alguma forma. Ok, pessoal? Algumas dúvidas? Não se esqueçam, nós temos o nosso canal. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa as notificações, porque aqui passamos constantemente vídeos a explicar conceitos de Forex e a ajudar novos traders a vingar neste mercado tão simples, mas que ao mesmo tempo se torna complicado por vezes. Ok, pessoal? Um abraço e até à próxima.